Começa de novo. Eu já estava com o link quase aberto aqui, esperando. O que foi? Uma terceira ali. Já vou abrir o terceiro link. Oi. É o mesmo link, não é, Vir? Oi? Virgínia, é o mesmo link, Tá não é? É o mesmo link, só vou... Ah, tá. Estamos te ouvindo, professor. Pode começar. Ah, o Fernando saiu. Ah. Paulo, tu tá com o microfone aberto aí? Não, ele tá mutado ali. Foi só quando ele entrou. Fernando? Oi. Pode Aí, estamos te ouvindo. Tá. Pode botar a tua tela de novo. Tá. Acho que já está. Acho que já estamos todos aqui. Tá todo mundo aí, então? Uhum. Eu acho que sim. Eu não contei quantas pessoas eram, na verdade. Olha, eu olhei, tinha umas 8 ou 9 pessoas. Eu também não Pois sei, é. mas eu já estou aqui. Estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Sim. Professor, eu queria tentar esclarecer, assim, só para ver se eu entendi bem. Então, essa lei, da lei da regressão para a média, pelo que eu entendi, é o seguinte: se eu pegar grupos extremos de uma análise, eu estou analisando alguma variável e eu pego os grupos extremos, a média desses grupos vai tender à média total. Na outra variável. Na outra variável, exatamente. Tá. Ok? Tá, então vamos só para fazer um exemplo desse. Se eu tenho bananas e maçãs e eu pegar os extremos das bananas, a média das bananas vai tender, a média dos extremos das bananas vai tender para a média total das maçãs. Mas tem que ter alguma... Não, mas o problema é o seguinte: tu teria que ter o mesmo sujeito, tá? Tu poderia pegar as bananas, tá? Só as bananas, tá? E medir o comprimento e a circunferência das bananas, tá? Uhum. Ok? Tá. Tá? E aí fazer essa análise olhando as bananas que são compridas e as bananas que são curtinhas e ver o que acontece com a circunferência dessas bananas. Tá. Tá? Que não, as bananas, possivelmente, numa banana, pelo menos o que a gente conhece, quanto mais comprida é a banana, mais grossa ela é também. Ok? Sim. Não pode ser duas Ah. coisas conectadas, maçã e banana, daí não tem nenhum. Não. Tu tem que ter um objeto, tá? Com O duas objeto ali, características. no estudo do Galton, eram um sujeito e o seu filho, tá? Esse conjunto é o objeto, tá? Tá. E aí pega a estatura do pai e pega a estatura do filho, tá? Uhum. Mas depois aparece alguma coisa que talvez esclareça melhor assim no contexto educacional. Tá certo. Tá? Mas então, essa lei de regressão para a média, tá? ela sempre vai operar. Tá? Ela sempre vai operar. E a falácia é acreditar que isso é algo particular do contexto que eu estou olhando. Tá? Aí a gente está incorrendo na falácia de Galton. Eu vou
exemplificar, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Aquele professor que nota... vamos começar de novo. Apesar do Galton já ter notado que a regressão para a média é um efeito necessário, quando se investiga a evolução de um grupo selecionado com base em uma primeira medida, X, para a segunda medida, até hoje há pessoas que incorrem na falácia de Galton. Por exemplo, o professor que nota a evolução positiva dos seus alunos fracos na primeira prova para a segunda prova está, em parte, ou totalmente incorrendo na falácia de Galton. Os sujeitos que tiram aqueles alunos que tiram as notas baixas na primeira prova, por simples regressão estatística, eles tendem a ser, na segunda prova, um pouquinho mais altos. E os que estão no topo... Porque assim, ó, gente, quem está embaixo não pode descer mais, não é? Essa é a questão. E quem está em cima também não pode subir mais. Então, a tendência é que no próximo momento, é claro que isso pode ser violado em indivíduos particulares, mas o efeito vai acontecer quando eu olhar para aquele grupo dos baixinhos e dos altos. Eles na segunda vez não vão ser mais tão baixinhos e o outro grupo também não vai ser tão alto. Aqui um exemplo, ó. A média de todos os meus alunos nas duas provas é a mesma. O professor aplicou a prova e encontrou que nas duas provas a média deu o mesmo valor. Mas eu observei que alguns alunos que tiveram notas baixas na primeira prova melhoraram na segunda. E aí a conclusão brilhante. E isso a gente encontra, inclusive, em estudos quantitativos. Se a turma não melhorou como um todo, pelo menos os mais fracos avançaram um pouco. Um possível exemplo de falácia de Galton. Alunos que ingressam na Unicamp com os scores mais baixos no vestibular, que são aqueles alunos provindos das escolas públicas e beneficiados pelo programa de ação afirmativa e inclusão social, progridem mais do que os outros no primeiro ano da universidade. Isso é um achado concreto. E eu até digo que o argumento poderia ser melhorado assim. Ó. Adicionalmente, o que está em preto não está escrito. Mas é o que vai acontecer no outro grupo. Adicionalmente, se verifica que os alunos com scores mais altos no vestibular, provindos das escolas privadas de alto nível, regridem em relação aos demais no primeiro ano na Unicamp. Essas mudanças que estão sendo observadas aí, em parte, eu não estou dizendo que toda ela, mas em parte é efeito de regressão. Eu vou apresentar para vocês uma outra, e aí com dados concretos, uma interessante instância da falácia de Galton acontece quando um grupo é pré-testado, submetido a algum tratamento e depois é pós-testado. E vamos admitir que realmente o tratamento produziu um incremento no score médio desse grupo. Então, o grupo inferior cresce em parte por regressão e em parte por efeito real. Porque quem está por baixo vai crescer por regressão e vai crescer também, se o meu ensino foi eficiente e tal, ele vai crescer também por causa do bom ensino que eu promovi para esse pessoal. Já o grupo superior decresce por regressão e cresce por efeito real. Portanto, o grupo inferior cresce mais do que o superior
mesmo que o tratamento afete igualmente os dois grupos. Tá? Esse tipo de resultado, tá? E está em estudos quantitativos na área educacional. Sujeito mostrando que todo mundo cresceu, mas quem estava por baixo cresceu mais. Tá? Eu vou mostrar aqui o estudo com scores de alunos das engenharias. Tá? 45 alunos de Física 181 responderam ao teste sobre força e movimento. É um teste com 19 questões. Tá? Então, o score deles é alguma coisa entre 0 e 19. Tá? E eles responderam esse teste antes e depois do ensino das leis de Newton. Tá? Através de uma abordagem que visava a superação de concepções alternativas. Tá? O grupo todo teve um crescimento de 6,3 acertos. A média de todo o grupo cresceu de 7,6 para 13,9. Já o grupo inferior, tá, teve um ganho de 8,2 acertos. Tá? Ele cresceu de 2,2 para 10,4. E o grupo superior, tá, eles foram classificados pelo pré-teste, tá? Grupo superior, inferior e grupo superior e inferior no pré-teste. Tá? No pós-teste, o grupo superior só cresceu 3,4. Tá? Ok? Por que isso? Bom, efeito de regressão. Tá? Ok? Porque quem está em cima até pode ganhar, porque todo mundo ganhou, mas acaba descendo um pouco. Então, aí está o efeito de regressão. O problema é de pegar um resultado como esse, né, e aí concluir, o meu processo de ensino ele foi muito bom, porque ele fez todo mundo ganhar, e quem estava embaixo, que era que precisava ganhar mais, ganhou mais. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro momento, tá? Sobre os efeitos de regressão para a média. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu tenho um outro tema, não sei se vai dar tempo, tá? Que diz respeito a um trabalho nosso sobre as escolas brasileiras no Enem de 2013. Fernando, vocês viram se o crescimento pela regressão era o mesmo nos dois grupos? Assim, isso a gente pode testar, tá? Um efeito diferencial, tá? Ajustando nos pontos uma equação não linear, do tipo quadrática, tá? Porque uma parábola pode revelar, tá? Se realmente houve um crescimento diferencial. Tá? Então, como é que a gente testa? Aqui eu não tinha nenhum interesse em fazer o teste, eu só estou querendo mostrar aqui um caso concreto, tá? em que está acontecendo uma modificação, né, que é perfeitamente predizível antes de ter os dados. Mas tá, Virgínia? para ajustar e saber se o crescimento real foi igual para os dois grupos ou não. Por exemplo, se o crescimento for diferente nos dois grupos, então uma equação do segundo grau, né, é uma coisa assim, que começa a crescer e depois cresce menos na parte de cima, né, deve se ajustar bem melhor do que uma reta, né, nesses mesmos pontos. Uhum. Ok? Essa seria a forma de atacar isso empiricamente e ver efeitos diferenciais ao longo do score e do pré-teste. E dá tempo para ir para o segundo, Fernando?
Dá tempo? Tá, então. Abrir até um Vou falar terceiro salinha ali, se a gente precisar. Tá. Pois é, eu vou falar para vocês de um trabalho nosso que está na Revista Brasileira de Ensino de Física, que se chama Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, uma análise crítica. Esse trabalho é meu, é da Márcia e de um outro colega do Instituto de Física, o Roberto da Silva. Eu vou apresentar aqui, porque esse estudo envolve também uma análise quantitativa, tá? E é essa que eu vou apresentar para vocês. Em 2013, tá, a gente pegou os scores médios de proficiência de 14.715 escolas brasileiras, nas 4 provas de escolha múltipla, tá, do Enem. Tá? Esses dados foram publicados, tá, pelo MEC, tá, depois do Enem de 2013. Tá? Eles publicaram os resultados de 14.715 escolas brasileiras. Tem muito mais escola participando. Eles só publicaram os dados daquelas escolas que 50% dos sujeitos, no mínimo 50% dos sujeitos, teriam feito o Enem. Tá? Então, não são todas as escolas. Tá? Mas tem um grupo enorme de escolas, 14.715. Tá? E aí a gente tem os diversos scores de proficiência em linguagens, em matemática, ciências humanas, ciências da natureza, que são as provas objetivas do Enem. E esses foram os dados que nós estudamos. Aqui, por exemplo, vocês têm um diagrama de dispersão. Tá? Cada ponto representa uma escola. Não é mais o sujeito aqui, o objeto aqui é a escola, não é mais o aluno. Tá? Quer dizer, peguem lá os candidatos da escola X, tá, que fez o vestibular, tá, pegue todos os scores de ciências humanas desses candidatos, calcula a média, tá, e faz a mesma coisa em ciências da natureza. Tá? Então, cada escola está representada aqui por um ponto. Né? Por exemplo, esse ponto aqui de baixo é uma escola, né, que tem um score bem baixo em ciências da natureza e também baixo em ciências humanas. Tá? Mas notem como os dois scores estão amarrados através das escolas. Tá? Existe uma tendência muito forte de que, crescendo o score em ciências humanas, cresce o score em ciências da natureza. É isso que esse gráfico está mostrando. Tá? Essa nuvem está bem concentrada. Vejo que essa nuvem está bem mais concentrada do que a nuvem dos scores dos vestibulandos. Tá? Ok? E a relação é quase 1 para 1 ali, né? É quase 1. A gente está quase chegando a uma correlação perfeita. Ó, tá? Se houvesse correlação perfeita, os pontos todos estariam em cima dessa reta aqui. Ó, tá? Eles estão perto dessa reta, o que configura uma correlação alta, né, que, quando quantificada num coeficiente de correlação, né, resulta em 0,95. O teto do coeficiente de correlação é 1. Tá? A correlação perfeita resultaria em um coeficiente de correlação igual a 1. Tá? Bom, o que a gente fez? Deixa eu mostrar aqui para vocês a matriz de correlações entre os scores médios das escolas. Tá? E é tudo grande correlação. Tá? O que significa o seguinte: uma escola que tem score alto em linguagem tende a ter score alto em ciências humanas, em ciências da natureza, matemática. Tá?
E idem para uma escola que tem score baixo. Vai ter, então, score baixo também em ciências humanas, ciências da natureza. É isso que esses coeficientes altos estão revelando. Tá? Bom, nós analisamos, e eu vou mostrar as análises que vão se seguir daqui a pouco, tá? Elas foram feitas não com os scores individuais, tá? Mas isso foi feita com a gente construiu um score que a gente chamou de score Enem da escola. Tá? O score Enem da escola é simplesmente a média aritmética dos 4 scores da escola. Tá? E aí dá para ver, ó, que cada uma das provas se correlaciona fortemente com o score total da escola, tá? Que é essa última coluna aqui, ó. Portanto, tudo que a gente vai ver em termos de nota média deve valer para matemática, para ciências da natureza, para ciências humanas e para linguagens, por causa da forte correlação que cada uma das notas parciais tem com a nota total. Tá? Então, as análises que eu vou mostrar a seguir, elas são feitas com a nota média. Tá? Essa, aqui, ainda antes de mostrar a análise, aqui eu tenho a correlação entre a nota média, o diagrama de dispersão entre a nota média e ciências da natureza. Tá? Ok? Tá? Vejam que a nuvem se concentrou mais ainda. Tá? E isso deve valer para cada um daqueles scores. Não importa o que eu colocar aqui, vai acontecer uma coisa semelhante. Tá? Tá? Por causa do forte amarramento que existe entre todos os scores. Tá? Bom, aqui vocês têm a distribuição do score das escolas. Daqui para diante eu chamarei score Enem da escola. Tá? O score Enem da escola é a média da escola nas 4 provas de proficiência. Tá? As 4 provas objetivas: linguagem, matemática, ciência da natureza e ciências humanas. Tá? Aqui vocês têm um histograma para distribuição de notas. Né? Dá para ver que essa distribuição não é gaussiana. Tá? Ela é uma distribuição, tá? não é por acaso, né? Ela é uma distribuição muito parecida com pelo menos a cara dela, com a distribuição da renda dos brasileiros. Né? Porque a distribuição de renda de brasileiro é assim também. Tem pouca gente na parte alta e muita gente na parte baixa. Bom, aí algumas análises que a gente fez. Tá? Aqui vocês têm o pontinho preto é a média. A média de quem? Tá? Por exemplo, de todas as escolas do Tocantins. Tá? É esse pontinho preto ou esse aqui. Tá? A barrinha vermelha, ela nos informa quantos sujeitos estão distribuídos em torno dessa média. É o desvio padrão, é um desvio padrão do score Enem da escola. Tá? Então, Tocantins, né, tem média de 470 aproximadamente, né, mas tem gente que vai bem para baixo e bem para cima da média. A outra barrinha que vocês veem ao lado é a incerteza que eu tenho na média. Tá? Que é a incerteza que eu tenho na média, ela é importante se eu quiser comparar médias de grupos, de 2 grupos. Tá? Então, as barrinhas vermelhas nos dizem quanto os sujeitos individualmente estão distribuídos em torno da média. E as barrinhas pretas nos dizem qual é a incerteza que eu tenho na própria média do estado. Tá? E os estados aqui eles foram colocados em ordem crescente pela sua média. Tá? E aí vocês veem que tem uma razoável
né? E eu diria até esperada, né? Porque o que a gente vê aqui? Né? São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas, Bahia, né? São os estados que têm melhores desempenhos, tá? As escolas desses estados têm melhores desempenhos no Enem. Tá? E lá do outro lado vão aparecer os estados pequenos, ou certamente com nível socioeconômico mais baixo. Tá? Então, tem aqui, o que a gente está mostrando aqui é que tem uma correlação razoável, tá? Não é muito intensa, ela está quantificada, inclusive, aqui nesse coeficiente de 0,36, tá? Entre a origem da escola e o score que a escola alcança. Mas a gente também, naqueles dados, tinha acesso ao nível socioeconômico. Tá? E aí a coisa é terrível. Tá? É terrível. Porque o que a gente está vendo aqui, ó, tá? Que ordenando por nível socioeconômico, a gente ordena as médias. Tá? A gente também ordena as médias. Tá? Conforme cresce o nível socioeconômico, se eleva a média. Tá? Ou seja, configurando muito bem que o Enem, contrariamente ao que se dizia no início do Enem, que o Enem ia resolver o problema da seleção social, né? Não resolve coisíssima nenhuma. Tá? Ok? Nível socioeconômico alto está associado com um score alto no Enem. Bom, aqui esse gráfico mostra a associação entre o nível socioeconômico e o Estado. Tá? Isso é uma técnica bastante sofisticada, desenvolvida no final do século XX, que se chama análise de correspondência e que é muito interessante para ser utilizada quando a gente cruza duas variáveis estritamente qualitativas. Né? No caso aqui, Estado e indicador de nível socioeconômico, ambas são tratadas como variáveis qualitativas. Tá? E daí, então, a gente vê, ó, São Paulo, está bastante associado com o topo da distribuição do nível socioeconômico, tá? Por exemplo. E aqui no lado aqui está o baixo ou muito baixo, tá? Piauí, Ceará, né? Quer dizer, na verdade, acho que o que está aqui é completamente consistente com a nossa intuição, só que aqui está demonstrado objetivamente. Tá? Bom, a conclusão do trabalho, que passa por essa análise quantitativa, mas também passa por uma análise que eu não apresento aqui, porque é outro tipo de análise do próprio Enem. Né? As questões do Enem são terríveis, são horríveis, mal feitas. Muito mal feitas, inclusive questões sem resposta possível, questões que o enunciado da questão viola, contradiz a física, por exemplo. Mas isso é outra discussão. Aí a nossa conclusão final desse trabalho é apoiando o que naquele momento a sociedade brasileira tinha feito uma manifestação ao INEP. E a gente, então, conclui o trabalho em apoio a essa manifestação. Né? O que eles disseram naquele momento, né? que eles reconheciam que a importância em termos a importância para o país, né, desse instrumento, mas que esse instrumento tinha que ser muito aperfeiçoado. Né? Era isso que eu tinha preparado. Fernando, no caso desse
trabalho sobre o Enem, teria que fazer uma análise de evolução também, né? Sim. Com tipo políticas públicas de Sim. educação e vendo se isso vai mudando essa correlação, né? Pois é, mas tu vê que a correlação é bastante intensa, né? Em 2013, tá? Em 2013. Tá? O que acontece antes e depois? Bom, aí a gente teria que estudar. Não sei. É para ver se os níveis socioeconômicos mais baixos conseguem elevar um pouco, né? Mas isso não vai ser resolvido, né? Isso aí vai ser resolvido por uma outra política, né? Que é a política de cotas. Isso, Não tem, mas não tem como. Não, é uma utopia imaginar que uma escolinha onde falta tudo, tá? Que os alunos vão sair de lá com o mesmo grau de preparo que um sujeito que vem de uma escola de classe A, né? Por isso a política de cotas é importante. Mas eu acho também que não é só a questão do que eles vão estar tendo na escola. Eu acho que a própria estrutura familiar, a própria Sim, cultura essas coisas todas estão certamente. Professor, eu acho que teu áudio travou. Não? eu? O que é? O meu não, áudio? que parecia que a tela do Lang tinha congelado. Não, mas assim, acho que não, foi só a tinha- questão também. a gente está encerrando, já tá indo, faltam 8 minutos aproximadamente para encerrar essa sessão. Eu não tenho nenhuma pergunta agora, assim, para fazer de cara, assim, só agradecer, tipo, até tava brincando com a professora, né, não tinha roupa para esse encontro, porque durante toda a minha graduação eu usei trabalhos do Lang para fazer os meus trabalhos. E aí agora eu tô aqui, sabe, de fazer aulas de instrumentação e coisas do tipo, eu sempre dava uma olhada para ver se tinha alguma coisa lá para pegar uma referência, assim, e aí chegar aqui e tá tendo uma aula com a pessoa é outra Essa coisa, é a né? vantagem das disciplinas online, né? Da gente poder ter contato com Sim. o pessoal, né? Quando eu cheguei numa reunião do PIBID em Santa Catarina, em Florianópolis, o meu ex-aluno, o Felipe Damasio, que estava lá me recebendo, ele disse assim: os alunos não acreditam que o senhor exista. Eu achei que era uma página da internet só. Um É. personagem. Quando eu entrei lá na sala do PIBID, todo mundo me cercou. Ele existe mesmo. Uma vez a gente fez um trabalho numa disciplina de laboratório e os alunos reproduziram experimentos da revista de ensino, das duas, né? Uhum. E aí eles reproduziram, viram se funcionava, que adaptações tiveram que fazer. E aí nós levamos no SNEF, eles foram e encontraram os autores dos artigos que eles tinham reproduzido, né? Muito bom. Foi bem legal. É legal até para a pessoa que escreveu ver que foi utilizado, né? Foi aproveitado. Mas tem pergunta, Vitor? Não, pergunta não, assim, o que eu tirei dessa aula, assim, foi a ideia de que, bom, trabalho quantitativo, o buraco é bem mais embaixo do que simplesmente fazer correlação de dados, né? Porque tem muita coisa, por exemplo, isso aí, essa falácia do... Putz, me esqueci o nome do cara, o do primeiro lá, Galton. Dalton é o outro, né? Que, poxa, não é uma coisa intuitiva de se perceber. Provavelmente exatamente. passasse batido perceber aquilo. E aí, eu não sei, eu fico repensando, assim, tipo, as minhas ideias de trabalho quantitativo, porque eu tô vendo que eu vou ter que
achar um certo apoio nesse sentido estatístico, porque eu não tenho eu não tenho cadeiras obrigatórias de estatística no curso, né? Eu vou ter que aprender essas coisas. O que é importante é a gente realmente, a ideia era isso, se dar conta que é uma abordagem importante para determinados temas, tu precisa fazer uma análise quantitativa, né? Mas que não é um processo simples, realmente. Eu não sei, para conseguir fazer uma pergunta aqui, né? O que você recomenda, assim, eu recorrer a... O que tu recomenda eu procurar para caso eu vá fazer uma pesquisa quantitativa nesse sentido? Eu pretendo pesquisar sobre evasão no meu curso. Aí a gente vai fazer um levantamento bibliográfico antes para eu ter um panorama, assim, de tipo, o que está se estudando, de que forma que está se fazendo. Pois é, aí eu acho que tu tem que começar olhando o que foi produzido, né, em termos de artigos, né? E aí, bom, se a abordagem é quantitativa, lá vai dizer o que é, bom, aí tu vai ter que sair a estudar, se tu quiser fazer alguma coisa semelhante, tu vai ter que aí passar para outro tipo de bibliografia, que é a bibliografia matemática e estatística. Até quando eu falei com o Fernando para vir falar sobre pesquisa quantitativa, ele, é impossível falar em 1 hora, em 40 minutos, 1 hora, sobre as questões, né? Mas, porque realmente é bastante, é um curso inteiro para fazer passar por todos os assuntos que são importantes, né, nessa área. Numa disciplina como eventualmente eu dou aí no nosso mestrado e doutorado de métodos quantitativos, a gente passa por diversas dessas técnicas, né? Uhum. Qual vai ser usada, né, por cada um daqueles, ou se vai, né, é outra discussão, mas pelo menos as pessoas começam a se dar conta que existem, né, coisas, né? Porque quem só tem martelo vê prego em tudo que é lugar, né? Só enxerga prego. Por isso que a gente tem que pelo menos saber que existe uma caixa de ferramenta, tá? Sim. Tá? Mas aí para o Vitor é isso aí, ele vai ter que ler artigos, né, nesse tema, né, e aí depois ver o que ele vai precisar estudar mais, se ele se encaminhar para uma pesquisa quantitativa. E mesmo qualitativa, né? Também tem muita coisa para estudar, né? Sim. Que o Paulo vai falar um pouco sobre a qualitativa na semana que vem. Né, Paulo? O Paulo está aí ainda? Tô aqui ainda, tá me ouvindo? Vamos. Sim. Ô, Paulo! Grande abraço, Fernando. Há quanto tempo, hein? Pois é, tia. Quanto tempo. Foi desde Santa Maria. Aquele encontro lá em Santa Maria que a gente não se vê. Pois é, pá. Faz tempo, hein? Eu só queria comentar que essa analogia que o Fernando usou da caixa de ferramentas é a mesma analogia que eu faço com os meus alunos aqui quando eu dou o curso de metodologia da pesquisa. A disciplina de metodologia ela fornece aos estudantes um conjunto de opções. Agora é a conversa com o orientador e o problema que o estudante tem que determina o que vai ser usado ou não vai ser usado dessa caixa. É bem como o Fernando diz, né? Quem tem martelo vê prego em tudo que é canto, né? Esquece dos parafusos, dos sextavados, dos cílicos. Mas é isso aí, um grande abraço, Fernando. Igualmente. Eu acho que por isso a gente pode encerrar, que já está fechando o tempo, né? Queria te agradecer, Fernando, muitíssimo. Muito obrigada por ter participado. A gente gravou, então a gente vai ter essa aula para poder retornar várias vezes. E tá bom. A gente se encontra. Vai ficar disponível. Vai ficar disponível aí no YouTube. Bota no YouTube depois. Tá.